Boa noite, igreja. Como que vocês estão? É uma honra estar aqui nessa igreja que é minha casa. Oi, minha amiga querida. Tantas pessoas conhecidas. E quem tem intimidade com o Espírito Santo sabe o que eu vou falar aqui agora para vocês. Eu tinha preparado uma palavra toda bonita, toda linda, toda na sequência. Aí umas 4 e pouco da manhã, quem conhece isso? Do Espírito Santo acordar e falar, não é nada disso. E eu tinha que trabalhar de manhã. Aí, como Deus é lindo e maravilhoso, Ele organizou a minha agenda. Para quem não sabe, eu sou médica, dermatologista. E Ele organizou de um jeito que eu não precisei mudar nada. E aí mudei tudo. E eu trouxe um tema para vocês, que é um tema que eu já estive nesse lugar, mas hoje eu sou curada em nome de Jesus. Que é um tema, e vocês todos vão sair daqui, em nome de Jesus, curado, quem tem ainda essa raiz. E esse tema, às vezes a gente nem imagina que a gente tem na nossa vida. E começa como algo muito pequeno, começa às vezes com uma leve ofensa, começa com um olhar, começa com situações que a gente nem imagina que vai entrando no nosso coração. E vai nos ferindo de uma tal maneira que vai criando uma raiz. E o nome disso é amargura. É uma raiz invisível. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero orar. Para o Espírito Santo de Deus ter liberdade aqui. Então, Senhor, em nome de Jesus, com reverência e temor, eu me entrego aqui a Ti, Pai. Que da minha boca só saia o que o Senhor quer que saia. Entrego cada pessoa que está aqui, cada família representada aqui, que seja blindada, Pai. Que anjos nesse momento visitem a casa de cada família que está aqui. Que blinde, guarde, ilumine, abra os corações, Pai, para o entendimento. Traga a libertação, a cura e que todo o engano caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, a amargura é um tema muito complexo, mas é um tema muito sério, muito sério. E existem pequenas coisas, como eu disse para vocês, que a gente não percebe, que quando a gente vê, já tomou uma proporção que afeta nossa família, afeta os relacionamentos, afeta os negócios, afeta os nossos filhos, porque às vezes nós temos feridas e essa ferida ela não está sangrando por fora, mas ela está enraizando por dentro. E essa amargura, ela acaba aparecendo no rosto, ela aparece no corpo, nas palavras, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. E não é um assunto pequeno, não é um assunto opcional. E a Bíblia leva como um assunto muito, muito sério, muito sério. E a palavra de Deus ela é muito clara. A amargura ela não é uma sugestão, mas é um cuidado necessário para a nossa vida. Então eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no texto de Hebreus 12:15. Hebreus 12:15. Pode passar o próximo. Isso, obrigada. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Vocês viram que a Bíblia não chama a amargura de uma emoção, mas ela chama de uma raiz. E o que é uma raiz? A raiz é algo que não aparece primeiro. Não aparece primeiro, ela vai crescendo escondida, debaixo da terra, fora da nossa vista, fora dos nossos olhos. E ninguém vê quando a raiz começa. Mas mesmo escondida, ela está crescendo. E ela vai se aprofundando, vai se fortalecendo e vai ocupando um espaço que ninguém percebe. E o problema não é uma raiz crescer. Isso não é o problema. O problema é que a raiz ela sustenta tudo aquilo que está em cima dela. E se a raiz é saudável, o fruto é saudável. Mas se a raiz é contaminada, o fruto é tóxico. E geralmente essa toxicidade contamina tudo ao nosso redor.
Eu fui convidada para trazer a palavra principalmente para mulheres, mas eu quero trazer aqui para as famílias, não só para mulheres, para as famílias mesmo. E muitas vezes, essas atitudes, elas são em formas sutis, como uma dureza de coração, uma pequena dorzinha não tratada. A gente vai empilhando a amargura. Quem aqui é casado? Tá. O casamento, se a gente não vigiar muito, vai virando um empilhamento de amarguras. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Meu marido está aqui, eu tenho 53 anos, ele 55, e a gente está junto desde os 10 anos de idade. 10 anos de idade, namoro cristão. Apesar de a gente não ser cristão, o namoro era cristão, tá, gente? Na época a gente não era. E sempre a gente teve a mão de Deus na nossa vida para não ter empilhamento de amarguras. Mas eu vejo muitos casais colocando ali, debaixo do tapete, e uma hora essa raiz realmente frutifica. E essa raiz, ela é um perigo, porque ela não é só um sentimento, gente. O que não é tratado no oculto governa no público. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nessa frase. O que não é tratado no oculto, no nosso secreto, acaba governando no público. E aí eu quero trazer uma história aqui para vocês. Recentemente, nós estivemos na cidade que o nosso filho mora, que é em Tararé. Quem conhece Tararé? Divisa do Paraná. Só você, né, Sô, que esteve lá, minha filha. Divisa do Paraná. Divisa do Paraná, nós fomos fazer uma trilha em família. E o guia que estava com a gente, ele trouxe algo que para mim foi muito revelador. Eu vi várias árvores lindas, que é um pinheiro, chama pinus. E eu falei, nossa, que árvore linda, a gente comentou. Ele falou, então, só que isso é uma praga. A gente até assustou, né? A gente levou um susto, porque é algo tão bonito, como assim? O que ele estava explicando para a gente? Que esse pinus, ele vai crescendo e a raiz dele vai indo para o lado e vai minando a vida ao redor. Então, ele vai crescendo lindo, frondoso, mas tudo que está ao lado dele, ele vai minando a vida. Ele corta a fonte e os frutos do que está do lado não saem e vão morrendo. E que não adianta, simplesmente, ele explicou para nós, que não adianta cortar o pinus, só cortar o pinus. Tem que realmente matar a raiz desse pinus. Porque se a gente não tirasse a raiz do pinus, no caso ele voltava a brotar. Eu falei, gente, é isso. Olha a amargura aí na nossa vida. Tão sutil, às vezes a gente os nossos frutos externos tão lindos, mas por dentro a gente tem uma raiz amargurada e adoecida. Imagine vocês um jardim bem bonito, um jardim florido, organizado, cuidado, mas que entra uma planta invasora. E essa planta invasora, ela vem pequenininha, quase imperceptível, e ela vai minando, vai roubando nutriente. De início ninguém dá crédito, ninguém olha, mas quando a gente percebe, já dominou tudo e acabou com a vida ali. E tem uma parte muito forte nesse versículo, que é o quê? Deixa eu ver se está nesse aqui de vocês, senão eu leio aqui. Quem está com a Bíblia aberta, Deus fala aqui para a gente cuidar. E a ordem dele é clara. Cuidem. Hebreus 12:15, Islã. Cuidem. Perceba que Deus não fala para a gente observar, nem reparar, nem se acontecer. Ele ordena, cuidem. E cuidar é uma ação. Exige atenção, exige vigilância. A gente não pode ignorar os inícios pequenos, porque quem cuida realmente na ação não espera o problema crescer. Quem cuida percebe quando ainda é pequeno. Uma pequena mudança de comportamento, um filho que está mais isolado, que está trancado no quarto. Mães, pais, a gente não perde filho
na rua, a gente perde filho dentro de casa, quando ele começa a se isolar. Então estejam atentos. Porque a raiz de amargura, ela não cresce de repente, ela cresce aos poucos e muitas vezes quando ninguém está cuidando. Mas a ordem de Deus é clara, é um chamado à nossa responsabilidade, da gente realmente cuidar da nossa casa, dos nossos relacionamentos, dos nossos filhos, dos nossos negócios, do nosso casamento. Cuidar é uma ação, uma ação. E às vezes essa dor acaba se tornando uma identidade. Quem quiser abrir a Bíblia, Ruth 1:20. É apenas uma frase, eu vou ler para vocês. Noemi diz: não me chamem Noemi, chamem-me Mara. O que isso quer dizer? Noemi, ela não mudou apenas o humor dela, ela mudou o nome. E na Bíblia, o nome tem relação com a identidade. A Noemi estava tão amarga, ela tinha perdido o marido, os filhos, e na amargura dela, ela trocou o nome. Ela trocou a identidade. Então vem uma outra frase que eu gostaria que vocês guardassem, que a dor não tratada, ela vira identidade, mas identidade deturpada, não quem nós somos em Cristo. É diferente de uma dor momentânea, de um luto, de algo genuíno. Jesus, por exemplo, sofreu, chorou, mas ele não se amargurou de jeito nenhum. Tem um outro caso que toda vez que eu lembro me comove muito. Eu tenho uma paciente muito querida e ela sumiu há alguns anos. E menos de um ano atrás ela voltou e ela me contou. Ela foi traída, uma executiva maravilhosa, mãe. Ela foi traída no casamento, se divorciou, se entristeceu, chorou, mas não levou a dor para o Senhor. Ela ainda não conhece o Senhor, mas eu estou orando por ela. E ela me disse que, contando esses 3 anos que a gente não se via, ela me falou, não, e eu falei, você não está aberta para outros relacionamentos, porque o ex-marido já casou de novo. Ela falou, não, eu sou fechada. Eu sou assim. E me chamou muita atenção. Ela não falou para mim, eu fui ferida e me tornei assim. Ela falou, eu sou. Vocês veem a identidade aí? E ela agora está em tratamento de câncer. Porque a célula amargurada adoece. Eu tenho 30 anos de medicina, gente. Nós somos espírito, a gente habita um corpo e tem uma alma, e não tem como a gente separar uma coisa da outra. A célula amargurada, ela adoece. E em nome de Jesus, ela será curada, em nome de Jesus. Nem toda dor leva amargura. Mas, se a gente não vigiar, leva sim. Mas toda dor, ela precisa de um destino. Isso é muito importante, porque se a dor não sobe em oração, ela desce como raiz. E uma raiz que o fruto é tóxico e que contamina. Guardem isso. Se a dor não sobe em oração, ela desce como raiz. A dor guardada, gente, ela não desaparece. Ela só está camuflada ali. E se a gente não vigiar e cuidar em ação, pode governar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas decisões amarguradas. Salmo 62:8 fala o seguinte: confiem nele em todos os momentos, ó povo, nele, no Senhor. Derramem diante dele o coração. Então, toda dor deve ser levada a Deus. Toda, gente. Todas as nossas emoções, nós temos que entregar aos pés da cruz. Eu faço isso o dia inteiro, pra vocês terem ideia. Quando eu durmo, acho que Deus fala assim, ai, graças a Deus que ela dormiu, não vai me perturbar. Porque é o dia inteiro entregando. Quando eu tive esse entendimento de amargura, é entregando o dia inteiro.
Porque lembrando que a amargura, ela frutifica. Não fica só em uma pessoa. E esse fruto é tóxico. Chega um momento que esses frutos vão aparecer. Infelizmente aparece. E como saber se a gente tem amargura? Porque eu passei muito tempo sem nem saber disso, sem nem ter o discernimento disso. Tem alguns sinais que eu trouxe para vocês de amargura que podem... Eu acho que pode passar o próximo slide, por favor. Isso, pode passar o próximo. Quando a dor se torna... Eu esqueci de te avisar, né, irmão? Perdão, viu? Esqueci mesmo. Isso, pode deixar aí, por favor. Então, até agora a gente falou de amargura como uma raiz invisível. E agora a gente vai falar dos frutos que a gente pode ter de forma tóxica. Por quê? O coração sempre revela aquilo que a gente está cultivando. Revela, uma hora revela. Pode demorar um pouco, mas é revelado. Pode parecer que está escondido, mas aparece, essa raiz aparece, seja no corpo físico, seja numa doença. Doença interna, ela vai em algum momento aparecer. Vamos falar do corpo. A doença, em alguma hora, ela vai aparecer para a gente fazer o diagnóstico. E começa, às vezes, silenciosa. Então, alguns sinais para a gente ficar atento e cuidar são irritação constante. Aquela pessoa que se irrita constantemente, que é uma pessoa que está, não é, porque a identidade nossa não é de impaciente, mas está impaciente de forma constante, com palavras endurecidas, memórias que não cicatrizam, aqueles pensamentos que começam a voltar, 20, 30 anos me aconteceu algo, mas eu fico lembrando. Pessoas que são excessivamente desconfiadas, pessoas orgulhosas. Quem falar que não é orgulhoso já está mentindo, já está pecando, tá? Já está pecando. Então, todos nós temos orgulho. Infelizmente, mas a gente tem que entregar. Querer agradar a todos. Conheço pessoas que querem agradar a todos, que têm um medo de rejeição, que têm uma insegurança, uma dependência emocional, uma dependência de validação de outros. Pessoas que idolatram pessoas, que têm foco no ruim, foco no negativismo. A boca fala do que tem no coração. Então, às vezes, eu já conheci pessoas e conheço que falam assim, não sou amargurada não, eu só faço uma fofoquinha ali. Só isso, né? Só isso. Vitimismo, manipulação. Mães, cuidado. Mães. Manipulação, cobrança. Isso só afasta os filhos da gente. Pessoa excessivamente controladora. Quem é assim? Eu era, graças a Deus, e todo dia eu continuo entregando, porque se deixar eu volto pro controle, né, Regina? Minha amiga ali, ó. Cobrança exagerada, autocobrança, autoidolatria e a rejeição. Pessoas que tudo veem como rejeição. Todo pecado tem uma relação com raiz de amargura. E aos poucos, a pessoa amargurada, ela começa a se tornar quem ela nunca imaginou ser. Ela até continua vivendo, mas não vive leve. Ela continua sorrindo, mas não descansa, não tem uma alegria genuína. Continua falando, mas fala com peso, com cansaço. Porque a raiz de amargura, gente, ela muda o sabor da vida. Muda o sabor da vida. Alguém aqui já bebeu alguma água com gosto estranho? Eu já. Mesmo com uma aparência de que não está suja, que está uma aparência limpa, mas o gosto não denuncia. Eu gosto muito de água de coco. Às vezes ela vence e eu olho, está igual, mas eu tomei e o gosto está diferente. E assim é a amargura. Às vezes por fora está limpo, mas o sabor mudou. O sabor mudou, o jeito mudou, o tom mudou, o olhar mudou. E às vezes a amargura ela começa num olhar atravessado, num olhar diferente. Fala, não era assim. Seu marido, sua esposa, olhou diferente. E porque quando essa raiz amarga, tudo que sai da vida também fica amarga. Tudo fica amargo.
E quantas causas de amargura? Em causas de amargura, são várias. A amargura ela não nasce de um fator único, mas de vários processos internos que a gente não subiu para oração, não entregou aos pés da cruz, vai tendo um empilhamento de amargura. E a Bíblia revela que a raiz de amargura está relacionada principalmente ao pecado não confessado, a falta de perdão. Falta de perdão é o principal. Depois, se alguém tiver interesse, eu passo todos os versículos. Desordem de relacionamentos, permanência, foco em sentimentos negativos. Às vezes por fora a gente está sorrindo, mas aqui dentro a gente está alimentando pensamentos negativos contra nós mesmos, contra pessoas ao nosso redor. A principal causa é a falta de perdão. E quando esse perdão ele é retido, a dor permanece no coração. Isso leva a um endurecimento emocional. Olha só, Efésios 4, 31, 32. Está escrito: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Sejam bondosos e compassíveis e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. A Bíblia fala muito de perdão, muito de perdão. E o perdão, ele não é uma emoção, ele é uma decisão. Decisão. A gente decide perdoar, mesmo sem vontade, mesmo achando que a outra pessoa não merece. Nós não somos juízes, nós temos que dar lugar ao verdadeiro juiz, que é Deus. E eu, muitas vezes, no meu dia a dia, eu falo assim, eu libero perdão em nome de Jesus para fulano. Eu libero perdão. Se ele merece ou não, Senhor, é contigo. Eu não sou JJ, justiceira de Jesus. Você já ouviu falar isso? Muito tempo eu já fui JJ, justiceira de Jesus. Não sou, é com o Senhor. Eu libero perdão em nome de Jesus. E o perdão, ele tem que ser declarado, porque o mundo espiritual ele é feito por palavras. Deus falou, haja luz e houve luz. E a gente liberar o perdão, independente da nossa emoção, é um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Outra causa, ofensas não tratadas e mágoas acumuladas. Guardar ofensa no coração alimenta esse ressentimento e vira isca para o inimigo. Vira brecha espiritual para o inimigo entrar na nossa vida. Eclesiastes 7, 9. Não se apressem em irar-se, pois a ira abriga-se no íntimo dos tolos. Eu não quero ser tola, não. Alguém quer? Quero, não. A falta de tratamento dessa mágoa, ela transforma em barreiras emocionais e espirituais. Algumas pessoas que falam, não consigo ouvir Deus. Ou vai ler a Bíblia, mas não consegue entender. Tem uma frieza espiritual. Isso pode ser uma dor não tratada, gente. Terceira causa. Falta de limites e desejo excessivo de agradar as pessoas. Quando as pessoas vivem para agradar homens e não a Deus, isso gera frustração. Isso acaba gerando comparação. E quando a gente se compara, a gente se frustra. Uma coisa é a gente se inspirar. Por exemplo, pastor Elaine, minha inspiração aqui. Aliás, ela me deu uma exortação essa semana que vocês não têm ideia da sabedoria dessa mulher. Eu queria correr, ela me pegou com amor e segurou. Enfim, te amo, pastora. Gálatas 1:10. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Então, dizer sim contra o próprio coração gera amargura e ressentimento. Quarta causa, desordem nos papéis relacionais. Quando a gente está fora da posição, assumindo responsabilidades emocionais que não são nossas, a gente se frustra.
a gente está na sobrecarga. E quando a gente está na sobrecarga, a gente está fora do centro da vontade de Deus. A gente está desalinhado com o que Ele quer para nós, com o nosso propósito. Então, se você está se sentindo sobrecarregada, vão para Deus. Quem tiver, vai para Deus. Porque ali você alinha o centro da vontade dEle. E aí eu posso falar para vocês, desde que realmente eu mergulhei no espiritual, porque eu era religiosa, mas eu não era íntima. Eu hoje faço muito mais coisas. A Regina, que está aqui, minha melhor amiga, ela sabe o tanto de coisas que eu faço. E hoje eu me canso muito menos do que muitos anos atrás. Eu tive 3 burnouts. E quando a gente está em burnout, a gente está desalinhado. A gente está fora do centro da vontade. É muito importante estabelecer a ordem nos papéis familiares. Converso com famílias que a esposa é mãe do marido, filho é mãe, a filha é mãe da mãe. Não, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. E nós temos que assumir isso. Assumir. Cada relação tem realmente o lugar e função definidos. Desonra aos pais e conflitos familiares não resolvidos, também com uma causa de amargura. A palavra diz, honra teu pai e tua mãe, prolonga seus dias na terra e vá bem. Só que honrar não é compactuar com pecado, não é aceitar abuso. Não é isso. Mas nós precisamos honrar. Carências emocionais não tratadas também são causas de amargura. Feridas antigas que não são levadas a Deus tornam-se fonte contínua de dor. É aquela pessoa que está sorrindo, mas você vê o olhar dela, que tem uma dor ali não tratada. Salmo 147, 3 diz, Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Gente, Deus não ignora feridas. Ele só quer o nosso coração. Ele só quer a gente com Ele. Ele quer intimidade. Expectativas irreais sobre outras pessoas, dívida emocional. Dívida emocional é uma causa também muito comum no nosso dia a dia, amargura. Pessoas que esperam que pessoas supram aquilo que Deus deveria suprir. Isso gera uma frustração, gera um desconforto e gera amargura. Jeremias 17, 5 fala, maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. E Salmo 62, 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Então, nós não devemos depositar expectativas absolutas em pessoas, somente em Deus, em Deus. Orgulho e falta de arrependimento. O orgulho, ele impede tudo na nossa vida. A falta de reconciliação, mantém o coração endurecido, a frieza emocional, e ele precede a ruína. Precede a ruína, como está em Provérbio. E esse coração endurecido por orgulho é terreno fértil para essa amargura. Outra causa são injustiças não entregues a Deus. Quando a gente tenta carregar uma injustiça que aos olhos naturais, aos nossos olhos aconteceu, o nosso coração pode se contaminar. E aí eu trago para vocês também um exemplo da nossa família. Eu e o Marco tivemos uma situação não muito distante, que o nosso filho mais velho sofreu uma injustiça aos nossos olhos. Como pai e mãe, a gente quer ir lá e resolver, né? Só que nós passamos praticamente a noite toda orando, entregando. E pouco tempo depois, ele cuidou. Então entregue. É ali naquela hora que Deus quer o nosso coração. É ali, é ali. Quero trazer para vocês uma história de Esaú. Esaú é um exemplo aqui de amargura. Então, Hebreus 12, 15, que a gente leu, fala de amargura e logo em seguida vem a história de Esaú. Nada é coincidência na palavra de Deus. E Esaú
teve toda aquela situação que não aconteceu de um dia para o outro. Não foi isso. Ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Vocês conhecem a história de Esaú? Quem não, vou falar para vocês lerem, tá? Mas não foi só uma troca da primogenitura. Foi uma perda de destino dele. E não aconteceu em um dia, foi um processo ali. Foi um processo, um coração que foi se tornando indiferente. E um coração que começou a valorizar o imediato. E ele troca o eterno pelo imediato. Corações endurecidos trocam destinos eternos por alívios momentâneos. Depois Esaú chorou, mas já era tarde. Já era tarde. O arrependimento emocional não substitui a sensibilidade espiritual. Deus nos perdoa, mas Esaú perdeu a primogenitura dele. Porque quando o coração endurece, a gente perde o discernimento, a gente perde a visão, a gente perde a direção. Não fiquem preocupados, depois eu vou falar passo a passo o que a gente tem que fazer, tá? Vocês vão sair daqui todos libertos e curados, tá, pastorinha? E às vezes a gente pensa que é uma decisão pequena, é algo insignificante, mas não existem decisões pequenas quando está relacionado à amargura. Porque lembram, a amargura, ela vai enraizando, ela vai crescendo. E se a gente ignora, pode roubar destino e afetar a nossa descendência. Existe um perigo dessa amargura quando ela se espalha, ela contamina. E Hebreus fala isso naquele primeiro versículo nosso, contaminando a muitos. O que isso significa? Que essa amargura ela não fica isolada, ela contamina, ela se espalha e ela afeta ao nosso redor. E acaba produzindo um ambiente tenso, pesado. E talvez alguns de vocês, já aconteceu comigo, de entrar no lugar, ninguém fala nada e você sente aquele peso. Por quê? Porque os ambientes refletem o espiritual das pessoas. É possível a gente perceber tensão, conflitos, mesmo sem palavras. Hoje é quarta, ontem eu atendi um casal. Aliás, era para eles estarem aqui. Eu atendi um casal que eles foram se consultar comigo, ninguém falou nada, mas eu percebi uma tensão no ar. Eu percebi, olhei, o Marco estava chegando lá, aí um numa sala, no outro, falei, para tudo, vem cá, marido, entra aqui, abraça os dois. Um olhou para o outro para mim, assim, falei, abraça bem. Aí eu fui lá, abracei. Aí nisso o Marco está passando, ficou meia hora ministrando, né, Marco? Mas eu falei, eu não tenho como atender vocês nessa tensão entre vocês como casal. E é isso que tem sido o meu dia a dia, gente. Porque um lar contaminado acaba contaminando toda a nossa família, a nossa descendência. E os filhos percebem, o cônjuge sente. E mesmo sem palavras, essas raízes elas se espalham. Absalão, por exemplo, teve uma amargura de Davi. E ele causou uma rebelião nacional por conta dessa amargura. E talvez você aqui, alguns de vocês estejam pensando, o que eu faço agora, né? O que eu faço? Meu Deus, só trouxe tudo que é de ruim. Nós precisamos identificar, só que só identificar não é suficiente. A gente precisa reconhecer sim, só que a gente precisa tratar, a gente precisa entregar, e a gente precisa permitir que Deus cure a nossa fonte. Deus cura a nossa fonte. Bíblia, quem está com a Bíblia. Êxodo 15, 23, 25. O povo do Egito, nesse texto, eles estavam caminhando 3 dias no deserto, sem água, cansados, eles estavam exaustos. E lembra que era um povo que murmurava, certo? E, finalmente, eles encontram água. Eles encontram água no lugar que chama Mara. Mara era o nome do lugar. Só que a água era amarga. Eles não conseguiram beber. Então, imagina o cenário. Imagina o cenário. Dias de sede, eles encontram a água, encontram esperança. Só que essa esperança vira uma frustração. O que seria um alívio acaba virando uma decepção. E aqui, a gente tem algo muito importante para aprender. Mara, que foi o lugar da água amarga, não é um acidente. Não é. Mara foi um encontro.
Porque Deus permitiu aquele lugar, Deus permitiu aquela água amarga, não para destruir o povo, não para desafiar, não para ferir, mas para revelar o coração. Porque Mara revela muito do que está dentro. E quando nós estamos em momento de pressão, é onde a gente revela o nosso coração. Êxodo 15, 25. Ali o Senhor lhes deu decretos e ordenança, e ali os pôs à prova. Então, Mara, a água amarga, ela não revela a sua água, ela revela o nosso coração. E o povo murmurou. O povo não orou, não buscou, não confiou. E qual foi o problema? O problema não foi a água amarga. O problema foi a reação do povo a essa água amarga. Perceberam? A nossa reação. Porque o coração amargo tende a murmurar. E talvez, alguns de nós já tenham vivido isso, eu já vivi isso também. E algo que, de repente, na nossa vida, parecia uma resposta, parecia o cumprimento de promessa. Algum de vocês já passaram alguma situação que a gente está esperando, falar, agora a promessa vai se cumprir. Mas quando acontece, é amargo. Vocês já passaram algo assim? Alguma perda inesperada, alguma traição, um negócio que não deu certo, uma injustiça, como nós passamos. Então, algo que a gente nunca imaginou viver. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é nesse momento que a gente tem a opção de entregar ou guardar, ou camuflar e deixar isso virar uma raiz de amargura no nosso coração. E a resposta de Deus para aquele povo que estava 3 dias sem tomar água, encontrou água amarga. Olha que lindo. Deus mostrou para Moisés uma árvore e orientou para que Moisés lançasse essa árvore na água. E a água se tornou doce. Não é lindo isso? Olha como Deus é lindo. Então Deus não removeu Mara. Deus tratou a água. Ele curou. Ele não mudou o caminho. Ele pode mudar os nossos caminhos, sim. Mas ali ele restaurou a fonte. E essa é uma verdade profunda, gente, que a gente tem que levar para a nossa vida. Muitas vezes Deus não muda nosso caminho, mas Ele cura a fonte. E nós precisamos Deus curar a nossa fonte. Glória a Deus. E essa árvore lançada na água por Moisés, ela aponta para outra árvore. Quem sabe qual que é a outra árvore? A madeira, a matéria-prima da cruz. Porque não há cura sem a cruz. Não há veneno que seja neutralizado sem a cruz. Não há restauração sem a cruz. Não há cura completa na cruz. Porque toda cura verdadeira em espírito, em corpo e alma passa pela cruz. Passa pela cruz. Isso mostra que a cruz ela não é automática. Ela é perfeita, mas nós precisamos aplicá-la até o fim da nossa vida. Como? Obedecendo, permanecendo e entregando. E agora chega um momento importante. Quem quer arrancar as suas raízes? Alguém tem raiz aí? Alguém ainda tem raiz? Então nós precisamos tratar. E o que a gente tem que fazer? Eu trouxe um passo a passo para vocês. Primeiro, nós precisamos reconhecer a dor. Reconhecer. Pode passar o próximo slide, irmão? Isso, pode deixar. Isso, pode deixar aí. Obrigada. Reconhecer a dor, sem esconder essa dor, sem maquiar, sem justificar. Sem acariciar a dor. Falar, não, eu tenho essa dor de estimação. Não, a gente tem que nomear a dor. Porque a amargura, ela perde a força quando ela é nomeada. Segundo ato, entregar a dor. Não guardar, não proteger, não justificar. Eu estou repetindo porque eu vejo muita gente justificando as suas dores. E liberar o perdão. Liberar o perdão declarando, mesmo sem vontade. E como uma decisão. Ah, mas eu não sinto mais nada por aquela pessoa. Libera o perdão. Libera.
E se a pessoa merece ou não, não é conosco. Lembrando que a gente não é JJ, justiceira de Jesus. A gente tem que devolver o lugar de juiz a Deus. E orar verdadeiramente. Falar, Senhor, eu solto essa causa de amargura das minhas mãos. Eu te entrego aos pés da cruz. Eu renuncio à força do meu braço. E eu convido vocês hoje, a hora que chegar em casa, a fazer uma lista de pessoas para liberar perdão. Primeira vez que eu fiz isso, me veio à mente, eu orei, falei, Espírito Santo, se tiver qualquer perdão retido, me traga à mente. Eu lembrei de um rapaz, de um menino, que na 4ª série, ele puxava meu cabelo. Gente, eu vou fazer 54 anos, eu nunca mais vi, não sei nem se está vivo. Mas se veio à mente, escrevam. E falei, eu libero o perdão em nome de Jesus, declarem. Terceiro ato que a gente precisa ter de forma consciente, arrepender-se e pedir perdão para Deus. Porque essa raiz confessada, ela gera cura. E Deus trata não só o nosso comportamento, mas sim a raiz, a fonte disso tudo. E quarto, perseverar no processo. Porque a cura, ela não é algo instantâneo. Vocês já viram pessoas assim que aceitam Jesus, acham que amanhã a vida está 100% resolvida. Não, gente, e tudo é um processo, é um caminho espiritual e a gente precisa preservar, obedecendo, entregando. E nós precisamos romper a aliança emocional com aquela dor. Aquela dorzinha, muitas vezes, de estimação, justificada porque fomos injustiçadas. Essas narrativas internas, elas tendem a querer dominar novamente. Elas tendem, é uma armadilha que a gente não pode deixar voltar. A gente tem que renunciar a isso quantas vezes forem necessárias. Então, vigiem, permaneçam, mesmo naqueles dias de dúvida. Lembra que é na pressão que o nosso coração é revelado. E substituam essas narrativas por verdade de quem nós somos em Deus. Trago outro exemplo da nossa filha, está aqui, a Sofia. Recentemente, ela teve um ataque na identidade dela por uma pessoa próxima, falando, você é isso, você é aquilo outro. Não aceitamos. Nós colocamos a Sofia na nossa frente e a gente falava, Sofia, repete quem você é em Deus. Quem? Né? E ficou repetindo, até acreditar. É isso aí. Bom, curar, gente, não é esquecer. É lembrar sem sangrar, sem sagrar. É lembrar sem o veneno. Imagina uma ferida, um corte. Esse corte por um tempo vai sangrar, mas ele vai fechar, ele vai cicatrizar. E com o tempo não dói, não inflama, não sangra mais, só que está ali, apenas lembrando que a gente passou um processo. Porque esquecer não é o processo de esquecer. Esquecer é amnésia é doença. A gente não, em nome de Jesus somos todos saudáveis. Mas é ter uma ferida que fez parte de um processo que está curado. E aí, pode passar o próximo, por favor. Estou terminando, viu, pastorinho? Eu já vi aqui o sinal do horário. E o jardim. Então, imagine um jardim. Olha só, vocês estão vendo a imagem. Um jardim que ficou abandonado, sem cuidado, sem vigilância, sem poda. Raízes invasoras cresceram, espinhos surgiram. Nada florescia ali. Nada frutificava. Mas um dia, o jardineiro chega. E ele chega. Ele remove tudo que está errado. Ele traz a cor, ele limpa o solo, ele trata a terra, restaura o ambiente. E quando a raiz errada sai, o jardim volta a respirar. Olha que lindo. Lindo isso. E talvez aqui, alguns de vocês sintam hoje que o coração virou um solo duro. Sem leveza, sem descanso, sem alegria. Mas saiba que Deus está aqui para restaurar o seu jardim. E Ele não abandona solos. Ele não abandona. Ele transforma os solos. E nós precisamos apenas entregar o nosso coração. E agora, gente, não é mais sobre ensino. É sobre decisão. Decisão.
Quem que governa o seu coração? Seja verdadeiro. Traga consciência. É a dor que está governando seu coração? Ou é Deus? A amargura é curada quando deixa de governar a nossa vida, o nosso coração, nossos sentimentos. E aí sim, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir através de nós. E eu chamo vocês hoje, para quem tiver ainda alguma raiz, alguma dor guardada, hoje é o dia de entregar, é agora que é o dia de arrancar dessa memória que ainda sangra. Hoje é o dia da cura, não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora. Deus está te chamando para entregar, para liberar, para te curar, porque hoje é o dia de romper com aquilo que está te travando, aquilo que está governando o seu coração. E esse é o momento. Quem quiser vir à frente, nós vamos orar juntos aqui. Já estou encerrando. Pode passar o próximo, irmão. Quem não quiser vir também, fica tranquilo. Ora onde vocês estiverem. Tem mais um slide? E isso é importante a gente estar consciente que o Espírito Santo e a amargura não podem coexistir. É preciso que um saia para que o outro verdadeiramente entre. Senhor, venham quem quiser colocar. A escolha é nossa, gente, e é diariamente. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai. Cada raiz aqui ainda escondida em nossos corações, cada dor guardada, cada memória não tratada, cada ofensa não entregue, Pai. Revela aquilo que ainda está em oculto, aquilo que ficou escondido por anos, aquilo que foi protegido por medo, por orgulho, por autoproteção, que foi alimentado em silêncio, muitas vezes a gente nem sabe. Então arranca aquilo que não veio de Ti, Pai. Nós entregamos, todos nós aqui agora, nós entregamos, arranca a raiz que cresceu na dor, que nasceu na ofensa, que se fortaleceu na falta de perdão, Pai. Arranca, purifica a fonte, Pai. Purifica o lugar onde essas emoções nasceram, essas decisões foram formadas. Que não haja mais água amarga dentro de nós, Pai. Trata a nossa fonte, que o nosso jardim volte a respirar e o que estava seco volte a florescer. E que dê fruto, mais fruto de boa qualidade. Que esse peso seja removido. Se alguém aqui estiver cansado, Pai, traz o renovo, remove os estilhaços de guerra. E que o veneno perca a força. E que a dor perca o domínio. Perca, Pai, e o Teu domínio seja restaurado neste momento na vida de todas essas pessoas, que Teu governo volte no coração de cada pessoa aqui, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus negócios. É o Teu governo que a gente quer aqui, Pai, somente Ele, Pai. Nós declaramos hoje, a amargura não governa mais o nosso coração, nem nossa mente, nem nossas famílias e nem nossas gerações. Nós entregamos tudo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.